Um feliz sábado para todos os nossos internautas espalhados por esse imenso Brasil e o mundo. Neste momento, o canal Conectados com Deus Rondônia dá abertura a mais um culto de louvor ao nosso Deus, a nossa escola bíblica e o nosso culto divino. Desejando que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, possamos receber as ricas bênçãos de Deus neste sábado e apressar a volta de Jesus, que é o nosso maior objetivo. E para nossa reflexão e oração, vamos meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Meditando nesse pensamento, vamos neste momento entrar ao trono da graça através da oração. Oremos. Querido Salvador Jesus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, teu cuidado, por haveres enviado o teu único Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Queremos te pedir em favor dos nossos queridos internautas que acompanham o nosso culto, para que também recebam as ricas bênçãos dos céus. Dá-nos o poder do Espírito Santo. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Música linda que você acabou de ouvir com um coral jovem do Rio de Janeiro, cantando esse belo hino de louvor ao nosso Deus. Que bom que você está junto com a gente. Você que está entrando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto. Desejamos que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida, a vida da sua família nesta manhã. E eu quero fazer um convite muito especial para você. Vamos proclamar o Evangelho eterno. Levar a verdade presente a pessoas que ainda não conhecem. Então faz o seguinte, compartilhe o link deste culto. Coloque nos seus grupos do WhatsApp, envie para as pessoas que você mais ama, para que mais vidas sejam impactadas com a mensagem da palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho eterno, que precisa ser anunciado a todas as nações. Dê o seu like. Quando você dá o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é importante e espalha para mais pessoas. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Hoje nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina, que tem como tema Conhecendo o livro de Tiago. Um tema muito importante para o nosso enriquecimento espiritual. E agora nós já estamos na nossa segunda lição, que você que já tem a lição em casa estudou durante a semana, e aí a lição 2 da página 15, e você também pode baixar o nosso aplicativo IASD-MR. Você baixa e você tem a nossa lição de forma gratuita. E a nossa lição de hoje fala sobre sabedoria para enfrentar as dificuldades. O nosso verso para memorizar está em Tiago capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O nosso texto introdutório, nosso pensamento central diz: você não precisa ir até os confins da terra em busca de sabedoria, pois Deus está próximo. Não é a capacidade que você tem ou um dia terá que o tornará alguém bem-sucedido. É o que o Senhor pode fazer por você que lhe dará sucesso. Ele deseja lhe dar sabedoria, tanto nos assuntos seculares quanto nos espirituais. E além disso, pode tanto aperfeiçoar a inteligência, quanto conceder tato e habilidade. Por isso, invista seus talentos na obra, peça sabedoria a Deus e você a receberá. Amém? Então aqui diz que nós devemos pedir sabedoria ao Senhor. O nosso primeiro tópico da nossa lição vem falando sobre implorando por sabedoria. Então a Bíblia diz que nós precisamos pedir, porque nós por nós mesmos não temos sabedoria. A gente só faz besteira, toma decisões erradas, e a gente precisa da graça divina. Então, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então aqui a palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, o que deve fazer? Deve pedir a Deus, que a todos dá de maneira liberal. A escritora norte-americana Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, aqui no segundo parágrafo, diz assim: o simples hábito de assistir a sermões sábado após sábado, de ler a Bíblia de ponta a ponta, ou de obter a explicação de cada versículo dela,
não nos beneficiará nem aqueles que nos ouvem, a menos que apliquemos as verdades da Bíblia à nossa experiência individual. Ou seja, se eu leio a Bíblia, se eu vou cada sábado na igreja, mas eu não coloco em minha vida prática, não tem valor. O texto continua dizendo assim: o entendimento, a vontade e as afeições devem ser entregues ao controle da palavra de Deus. Então a obra do Espírito Santo fará com que os preceitos da palavra se tornem os princípios da vida. A partir do momento em que eu permito que o poder da palavra tome conta da minha vida. Foi o que o apóstolo Paulo disse, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O nosso segundo tópico vem falando sobre fortalecido pela confiança. Nós somos, como seres humanos, autoconfiantes. Nós confiamos em nossa própria sabedoria, em nosso próprio intelecto. Eu sou teólogo, eu me formei na Universidade X. E o que isso tem a ver com a sua salvação e a sua fé? É importante, mas não é a essência. E aqui diz a palavra de Deus assim, a pergunta é: como a atitude de considerar a sabedoria de Deus muito superior à nossa, nos abençoará mesmo nos assuntos comuns da vida? Então, o verso 5 de Provérbios 3 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então aqui diz que nós precisamos confiar na sabedoria de Deus. Aqui no comentário, no último parágrafo, fala: seja qual for a posição que ocupemos na vida e o negócio em que estejamos empenhados, devemos ser sempre humildes, reconhecendo a necessidade que temos de assistência. Então, nós precisamos reconhecer que nós precisamos da parceria de Deus. Nós precisamos da assessoria de Deus na nossa vida. Sem a assessoria dele, a nossa vida não tem valor. Por que será que nós precisamos deixar, pergunta B, de depender tanto de outras pessoas para orientação? Muitas vezes, parece que deixamos de confiar no Senhor para confiar no ser humano. E tudo a gente quer que o ser humano nos dê uma resposta. Olha só o que o livro Parábolas de Jesus, na página 146, fala. Quando surgirem perplexidades e dificuldades, confrontarem você, não busque ajuda na humanidade. Confie no Senhor, confie tudo a Deus. O hábito de revelar nossas dificuldades aos outros não só nos enfraquece, mas também não leva força para eles. Essa atitude coloca sobre os ombros deles o peso de nossas enfermidades espirituais e eles não podem trazer alívio para você. Então, em Jeremias capítulo 17, verso 5, fala: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, não confie em si mesmo, não confie no ser humano, mas confie no Senhor, que Ele tem a solução para todos os problemas. O nosso terceiro tópico vem falando sobre desenvolvendo maior estabilidade. Então, qual é a condição, de acordo com a pergunta A, que condição devemos cumprir antes que o Senhor possa responder a nossa petição? Qual é a condição? Tiago 1,6, na primeira parte, fala: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ou seja,
nós precisamos ter fé. Para nossa oração ser respondida, precisamos usar o elemento da fé. Um pregador disse certa vez que a fé é o olho do crente. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Precisamos ter fé. E como é que nós podemos desenvolver força? De que maneira? Então, a palavra do Senhor diz assim: não sabeis vós, 1 Coríntios 6, 3 a 5. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, a palavra diz que problemas entre irmãos se resolvem entre irmãos. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 643 e 644. Muitos esperam que seus ministros lhes tragam a luz de Deus, parecendo pensar que essa é uma maneira mais conveniente, barata e fácil do que se darem ao trabalho de procurarem a Deus. Essas pessoas sofrem grande perda se seguissem a Cristo diariamente e o tornassem seu guia e conselheiro, poderiam obter um conhecimento claro de sua vontade. Então a gente precisa buscar ao Senhor em primeiro lugar. Antes de levar problemas para a igreja resolver, tente você resolver. Não por si mesmo, mas com a ajuda de Deus. E aqui a palavra de Deus faz uma comparação, de acordo com a pergunta B, do cristão que afirma ter fé, mas duvida. Então Tiago 1,6 fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Como é que é a onda do mar? Fica assim, uma hora para um lado, outra hora para o outro. E no livro de Gênesis 9,4 fala que impetuoso como a água. Então, a palavra do Senhor deve ser o nosso guia. E nós precisamos ter a confiança no Senhor suficiente para nortear nossa vida, nortear nossas decisões. Quarto tópico: evitando um coração dividido. Como podemos garantir que Deus responderá nossa oração por sabedoria? Como podemos garantir? A Bíblia diz: peça com fé, porém não duvidando. A petição por sabedoria não deve ser uma prece sem sentido, que você esquece assim que a conclui. Pelo contrário, é uma oração que expressa o forte e sincero desejo que vem do íntimo, qual brota de uma consciente falta de sabedoria para determinar a vontade de Deus. Então, nenhum de nós temos sabedoria o suficiente. Somos fracos, somos pecadores e carecemos da graça de Jesus. E por que devemos evitar uma mente dividida e indecisa? Tiago 1,8. O homem de coração dobre e inconstante em todos os caminhos. Então a gente não pode ser dividido. Nós não podemos ser vacilantes. Nós precisamos ser confiantes. O último tópico vem falando aqui sobre a experiência de João Batista, quando anunciava o reino de Deus. Então a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e confiou nas promessas do Senhor. Que nesta manhã Deus possa nos dar o seu Espírito Santo, que possamos colocar em prática essas lições da nossa vida, para que a nossa vida cristã, a nossa experiência, possa ser renovada diariamente. Amém. Prezados irmãos e irmãs, nós chegamos a um momento muito importante, que é o momento da gratidão, onde nós vamos agradecer ao Senhor
por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido, através de uma oferta voluntária. Temos grandes custos para manter a obra neste estado, temos pastores, missionários espalhados pelo estado de Rondônia, temos este estúdio de transmissão e a sua ajuda é muito importante para mantermos esta obra no ar, levando a mensagem de salvação a milhares que ainda não conhecem. Por isso que Jesus na nossa vida é algo muito importante. Nós vamos ouvir um hino agora. Qual música, produção? Ânsias da minha alma. Vamos ouvir este hino e vai aparecer a chave Pix e o QR Code para você fazer a sua doação. Toda vez que clamo a Cristo em alta voz, Ele me ouve lá dos altos céus. A minha alma abatida, frágil e sem vigor, faz de Cristo seu refúgio e protetor. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Sua vinda gloriosa, mais que tudo anseio ver, seu semblante divinal vou contemplar. Essa ânsia da minha alma sei que vai se cumprir, pois confio na promessa que Ele há de vir. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Meu Jesus, te suplico, dá-me sempre tua luz, para conscientemente te obedecer. Cada dia te espero, para contigo desfrutar do novo mundo onde quero habitar. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, quanto eu anelo, é por mim querido
por Ele espero. Linda melodia com Edivaldo Remígio, Ânsias da Minha Alma. Chegamos ao momento especial que são os minutos de saúde, onde nós vamos aprender a cuidar do nosso corpo, que é o santuário de Deus. E hoje temos mais algumas orientações com o nosso querido irmão Heleno Vitorassi, que é o diretor do Departamento de Saúde de nossa associação. Vamos ouvi-lo. Olá, bom dia, irmãos. Nesta série do Minuto Saúde, nós estamos apresentando dicas importantes sobre os benefícios de cada alimento que você pode praticar na sua casa. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios do ovo de galinha caipira. Você sabia que o ovo é o segundo alimento mais completo do mundo? Bem, se você sabia que o ovo é o segundo, certamente você sabe qual é o primeiro. Qual é o alimento mais completo que existe? Isso mesmo, é o leite da mãe, é o peito. E o segundo é o ovo. Interessante, né? Mas às vezes, irmãos, nós não sabemos usar o ovo de maneira correta. Alguém pode questionar, mas ovo é coisa boa? Sim, está escrito na Bíblia. Olha o que Jesus disse em Lucas, no capítulo 11, os versículos 11 a 13. Qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir um ovo, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um pão, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, irmãos, o ovo foi apresentado por Jesus como sendo uma boa dádiva, uma boa coisa. Mas tem que ser ovo de galinha caipira, viu, irmãos? O ovo de granja não. É um alimento funcional, rico em proteínas, dá sensação de saciedade prolongada. E isso interessa aos que estão na dieta de emagrecimento, né? Porque vai passar mais tempo sem aquela fissura, aquela vontade de comer. Por isso, ajuda a emagrecer. Rico em triptofano, que é a matéria-prima para a produção da serotonina. A serotonina é aquele hormônio da alegria, da satisfação, da tranquilidade, da paz. Mas o seu precursor é o triptofano, que o ovo é rico em triptofano. É rico também em colina, que é um componente relacionado ao complexo B, importante para a memória na idade adulta. Principalmente naquela fase que as pessoas começam a esquecer o nome de coisas, de pessoas. Ele aumenta a produção da acetilcolina, que é um neurotransmissor que ativa a memória e a aprendizagem. E melhora o humor e a concentração. Então o ovo tem essa vitamina da memória. As gestantes devem usá-lo, porque ele ajuda na formação do tubo neural, do crânio e coluna do bebê, do feto. Ele é rico em zeaxantina e luteína, são carotenoides importantes para a visão. E também por ser rico em vitamina A, né? De preferência, o ovo deve ser cozido e não frito, viu? Fritura não é boa, pesa muito no fígado. Há divergência de opiniões sobre a quantidade diária que você deve usar de ovo. Há os que dizem, eu como 5 ovos por dia. Outros acham que um ovo por dia é suficiente. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas, no meu parecer, 1 ou 2 ovos por dia é o suficiente. Vamos colocar aí 6 por semana, 5 por semana. Qual é a vantagem do caipira, do ovo caipira? Primeiro, ele está isento daquelas vacinas do hormônio que é dado para as aves de granja. Um frango de granja, ele está adulto já com 33, 35 dias.
está pronto para abate, né? As galinhas de granja recebem muitos hormônios por bastante ovos, né? E esses hormônios têm influência maléfica, especialmente sobre as crianças, as meninas, na fase ali do começo da transição da infância para a adolescência. Pode ter desenvolvimento precoce, né? Crescer os seios e outros órgãos femininos, né? Então essa é uma das vantagens, mas muito mais. O ovo de galinha caipira é uma galinha feliz, uma galinha livre, ela toma seu banho de sol, ela cisca, ela canta, ela pula do ninho, ela tem a presença do namorado, do galo, né? Ah, sim, por falar em galo, o ovo caipira ele tem a semente do galo. Então é um ovo forte. Prefira o ovo da galinha caipira. Isso, onde guardar os ovos? Na porta da geladeira? Não. O ovo não deve ser guardado na porta da geladeira. Porque você, ao abrir e fechar a geladeira, há um movimento ali. E a gema do ovo, ela não foi feita para ficar sendo sacudida. Então o ideal é que você tenha uma caixinha organizadora, uma gavetinha lá, que fique lá dentro da geladeira, e não na porta, onde fica abrindo e fechando, tá bom? E eu quero deixar aqui uma receita de ovo para você fazer em casa e saborear, de preferência na hora do almoço, tá? Aí vai a receita. Coloque numa travessa untada, ovos cozidos, bipartidos de maneira longitudinal, ponta a ponta, né? Se é que o ovo tem ponta. Molho de tomate com 2 conchas de caldo de feijão. Você vai misturar ali o molho de tomate, temperado com alho, cebola, cheiro verde, uma pitada de limão piper, sal a gosto. Despeje o molho sobre esses ovos que você partiu, eles devem estar de banda para cima, né? E salpique gergelim branco por cima. Leve ao forno por 10 minutos. Sirva com arroz integral e salada. E bom proveito aí dos benefícios do ovo. Muito obrigado e até a próxima dica de saúde. Agradecemos ao irmão Heleno Vitorassi por nos passar essas informações tão importantes para cuidarmos do nosso corpo, que é o santuário de Deus. Queridos, nós chegamos agora ao momento mais importante do nosso culto, onde nós vamos juntos compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a nossa guia, que é a nossa bússola em todos os momentos da nossa vida. Vou pegar minha Bíblia aqui. A palavra do Senhor, que é o nosso livro didático de estudo. E nesse santo sábado vamos falar sobre coisas não reveladas. Eu te pergunto, Deus revelou tudo na Bíblia? O que você acha? Deus revelou tudo o que nós queremos saber? Ou será que Ele revelou o que nós precisamos saber? Isso é algo muito importante nós entendermos, para não nos perdermos no caminho. Vamos hoje tentar entender isso. A serva do Senhor Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 310, ela diz assim: os que consultam as Escrituras para nelas encontrar incoerências não têm discernimento espiritual. Existem pessoas que só estudam a Bíblia para encontrar contradições, ou seja, não querem aprender. Existe um autor de livro famoso que ele é ateu e ele leu a Bíblia só para contestar a Bíblia. Isso é condenado por Deus. Com a visão deturpada, verão muitas causas de dúvida e incredulidade em coisas que na realidade são claras e singelas.
Mas para os que tomam a palavra de Deus com reverência, buscando conhecer a sua vontade, a fim de que lhe possam obedecer, tudo se transforma. Então, queridos, Deus, Ele não revelou tudo o que nós queremos saber. Deus revelou o que nós precisamos saber. Por exemplo, você já deve ter se questionado, por exemplo, se Lúcifer era um anjo de luz, não tinha pecado, não tinha tendência pecaminosa, por que pecou? A Bíblia mostra apenas os resultados das escolhas que ele tomou. Mas como ele fez isso, como isso aconteceu exatamente, em todas as minúcias, como que o mal entrou, é um mistério que nós vamos estudar durante a eternidade. Mas a palavra do Senhor nos diz, em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, a palavra do Senhor, ela fala qual deve ser a nossa postura em meio a tantas especulações que existem. Então diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então não queira ser mais inteligente do que Deus. Aquilo que Deus não revelou, não nos interessa. Não deve ser do nosso interesse. Então aqui diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Querido irmão, querida irmã, vamos estudar as coisas reveladas. Deus tem tantas verdades, tanta coisa boa para a nossa vida, que a gente não precisa ficar correndo atrás de coisas que nós não temos resposta. Se você não tem resposta, se a Bíblia não tem resposta, não corra atrás. Não vai te fazer bem. Durante o início da obra adventista, havia um irmão que gostava de especular. E a serva do Senhor Ellen White, que foi uma conselheira da igreja, ela deu alguns conselhos a este irmão. Vejam só o que ela disse. Está no livro Obreiros Evangélicos, na página 314. Vamos começar do início. Quando uma vez certo irmão se chegou a mim com a mensagem de que o mundo era chato, fui instruído a apresentar a comissão que Cristo deu aos discípulos, e de ensinar em todas as nações. Quanto a assuntos assim como a teoria do mundo ser chato quer dizer uma linguagem antiga, né? Se de repente era redonda, quadrada, alguma coisa assim. Deus diz a toda alma: que te importa a ti? Segue-me. Tenho-vos dado esta comissão: insistir sobre as grandes verdades difíceis para este tempo, não sobre assuntos que não têm relação com nossa obra. Os obreiros de Deus não devem gastar tempo especulando quanto às condições que hão de reinar na nova terra. É presunção ocupar-se com suposições e teorias relativamente a assuntos que o Senhor não revelou. Ele tem tomado todas as providências para a nossa felicidade na vida futura. Mas não devemos indagar assuntos sobre os quais Deus silenciou. Quando se erguem questões sobre as quais nos achamos incertos, perguntemos: que diz a Escritura? E se ela guarda silêncio quando a tal assunto não se torne ele objeto de discussão, que os que desejam novidade
a busquem naquela novidade de vida que provém do novo nascimento. Então, queridos, a palavra nos diz que nós devemos fazer esse silêncio. Por exemplo, uma vez alguém me procurou e me perguntou: no livro do Apocalipse aparecem 2 tronos. Em um texto do Apocalipse aparecem 2 tronos. Onde está o terceiro trono? O que essa pessoa queria insinuar? Que o Espírito Santo não existe. Que a terceira pessoa da divindade não existe. Mas a terceira pessoa da divindade existe. Porque em Mateus 28 diz que devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não podemos ficar entrando em certas coisas que o Senhor não revelou na sua santa palavra. Devemos fazer silêncio. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 16, é um texto muito importante. Vejam só o que nos diz a palavra do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, queridos, a palavra do Senhor diz que existem pontos difíceis de entender, que os inconstantes torcem para a sua própria perdição. Então, uma vez eu conheci uma pessoa que começou a pregar que não existe céu. E acabou abandonando a igreja. Olha só, as pessoas vão criando vermes na cabeça sem entender os grandes planos do Senhor. E nós temos que entender que nós não entendemos tudo. Nós não sabemos tudo. No livro Grande Conflito, página 343, diz assim: nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Escritura do que aquela segundo a qual Deus, pelo seu Espírito Santo, dirige de maneira especial a seus servos sobre a terra, nos grandes movimentos que têm por objetivo promover a obra da salvação. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus, por Ele empregados para cumprirem seus propósitos de graça e misericórdia. Cada um tem a sua parte a desempenhar, e cada qual é concedido uma porção de luz adaptada às necessidades de seu tempo, e suficiente para habilitar e efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Nenhum homem, porém, ainda que honrado pelo céu, já chegou a compreender completamente o grande plano da redenção, ou mesmo aquilatar perfeitamente o propósito divino na obra para o seu próprio tempo. Os homens não compreendem plenamente o que Deus deseja cumprir pela missão que lhes confia. Não abrangem em todos os aspectos a mensagem que proclamam em seu nome. Então, aqui a palavra do Senhor nos diz que mesmo os homens mais honrados não entenderam tudo. Por exemplo, no início da obra adventista havia alguns pioneiros, por exemplo, que não criam no Espírito Santo, na terceira pessoa da divindade. Achavam que era uma doutrina católica e etc. Depois a igreja confirmou com toda a veracidade, estudando, porque no início esse não era o ponto de estudo. O foco era a volta de Jesus. E depois a doutrina foi se abalizando. E nós, como igreja, nós cremos plenamente na divindade, tanto do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo.
Daniel, ele não entendeu tudo. Daniel capítulo 12, versículo 13, fala assim: Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Então, Deus disse para Daniel que ele não ia entender tudo. Deus disse também para Paulo que Paulo também não entendeu tudo. Paulo era um apóstolo inspirado, contudo o Senhor não lhe revelava a todo tempo a exata condição de seu povo. Ele também não entendeu tudo. Os apóstolos e profetas que profetizaram também não entenderam tudo. E eu quero deixar o último texto do grande conflito 523. É obra-prima dos enganos de Satanás conservar o espírito humano, a pesquisar e conjecturar com relação àquilo que Deus não o tornou conhecido, e que não é desígnio seu que compreendamos. Foi assim que Lúcifer perdeu seu lugar no céu. Tornou-se descontente porque nem todos os segredos dos propósitos de Deus lhe eram confiados. E desatendeu inteiramente aquilo que foi revelado com respeito à sua própria obra na elevada posição a ele designada. Suscitando o mesmo descontentamento nos anjos sob seu comando, determinou-lhes a queda. Agora procura imbuir a mente dos homens do mesmo espírito, levando-os também a desatender aos direitos e preceitos de Deus. Amados, essa é a tática do diabo. Fazer com que você descreia da palavra de Deus. Por isso, que a nossa defesa deve ser a mesma de Jesus no deserto da tentação. Está escrito. Está escrito, defendemos de unhas e dentes. Não está escrito, aí fica na conjectura humana. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que Ele te dê o seu Espírito Santo, para que você possa compreender as verdades da sua palavra. Neste momento nós vamos orar por todos os nossos pedidos de oração. Todos os pedidos que chegaram no chat. Vamos orar pelas famílias, pelo ministério, pelos enfermos, por aqueles que estão conhecendo a verdade, para que Deus nos dê o seu Espírito Santo. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pelos momentos que passamos na Tua santa presença. Obrigado pelo poder do Espírito Santo presente em nossas vidas. Obrigado pela obra transformadora da redenção. Neste momento, Senhor, a Ti entregamos nossas dúvidas, nossas incertezas, mas aceitamos aquilo que o Senhor determinou na Tua santa palavra. Abençoe os enfermos, abençoe os duvidosos, aqueles que estão no vale da decisão, para que conheçam os planos do Senhor. Aumenta a nossa fé. É que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Alto preço ali pagou, numa cruz se entregou. Foi seu sangue que verteu por mim. Nunca alguém me amou assim.
o mais puro e meigo olhar contemplou meu coração, me amou de tal maneira que não pude resistir. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos, em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti. Perdoa-me, Senhor, por ser tão fraco e tão pecador, e ajuda-me a te servir como um servo fiel. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos, em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti, pois tu és digno. Quero me entregar totalmente a ti, totalmente a ti. Agradecemos a todos vocês pelo carinho da audiência, por haver estado conosco. Nós vamos ficando por aqui, mas eu estarei de volta amanhã, domingo, a partir das 19 horas no horário local, 20 horas no horário de Brasília, com culto de louvor e adoração. Deus abençoe todos vocês, um feliz restante de sábado na companhia de Jesus e até amanhã, se Deus quiser.